Pessoal, nesse vídeo eu quero responder uma pergunta que ninguém me fez, mas eu pensei em falar mais para polemizar e para receber alguns dislikes provavelmente aí. Qual é a tecnologia que eu mais odeio, certo? Falar de tecnologias que eu gosto normalmente é mais fácil, né? Mas existe uma tecnologia, é porque tem coisas que tem que vir do coração. Deixa eu explicar para vocês. Eu não sou, vamos supor, eu não vou falar nome de times para não gerar nenhum mais haters do que necessário nesse vídeo. Mas vamos supor que tenha um time brasileiro que vai jogar a final da Libertadores com um time de fora do Brasil. E eu, antes de começar o jogo, já que eu não gosto do time brasileiro, eu vou com aquela ideia na cabeça de que eu vou torcer contra esse time e vou torcer a favor do time estrangeiro. Vamos supor que seja um time, sei lá, da Venezuela, não sei. E aí, quando chega na hora do jogo, eu me pego torcendo pelo time brasileiro, não sei exatamente por quê. E aí chega um momento que eu digo, sabe uma coisa? Nesse jogo eu vou abrir uma exceção e vou torcer para esse time que eu não gosto. Isso aqui é a mesma coisa que acontece com relação ao framework que você odeia. Se alguém fizer uma pergunta, vai vir logo na sua cabeça alguma coisa que você odeia, e no meu caso é o JSF, né? Que é um framework web Java. E eu digo que eu odeio o JSF não porque eu não gosto de Java, não porque eu acho que a ideia do framework seja extremamente ruim, mas tem algo no framework JSF que me tira do sério. Ele cria uma camada de abstração, ele torna, digamos assim, a web mais simples, entre aspas. Você implementa lá usando a tecnologia e a sintaxe dele, você não precisa se preocupar com a parte do HTML, CSS, JavaScript. Você pode pegar componentes já feitos e você trabalha com essa ideia de componentização e tal. Mas o grande problema que eu vejo nesse tipo de framework, que acontece também em outros frameworks e que eu acho isso muito ruim, é ele criar uma camada de abstração que te afasta das tecnologias que estão embaixo, né? Que é as tecnologias que estão, digamos assim, realmente sendo geradas, que no caso é HTML, CSS e JavaScript, e você acaba perdendo poder de expressão, porque essa camada aqui, ela é tão, digamos assim, amarrada, que fica difícil você, por exemplo, programar diretamente em HTML, CSS e JavaScript. E você se pega com uma série de problemas que essa tecnologia acaba gerando pelo fato de que quando você precisa sair um pouco daquilo que já foi criado anteriormente, você vai ter uma série de dificuldades para criar componentes e tal. Já faz alguns bons anos que eu não acompanho a evolução do JSF. Eu estou falando isso da perspectiva de 2016, por aí, 17 no máximo, né, que eu usava as tecnologias, não necessariamente a última versão, mas eu me lembro que criava uma camada de abstração tão grande que era difícil usar as tecnologias que estavam embaixo, né, que eram geradas, que é HTML, CSS e JavaScript, e isso tornava todo o trabalho de desenvolvimento muito mais complexo. Então eu realmente enfrentei vários problemas sérios com tecnologia, a gente tinha várias dificuldades de conseguir personalizar as coisas, até porque é uma tecnologia server-side, né? Não é tão fácil como você trabalhar diretamente com JavaScript, você tem que ficar, às vezes, fazendo aqui um martelinho de ouro para resolver um problema, e você tem que fazer aqui um artifício tecnológico para resolver um outro problema aqui, porque você não consegue resolver diretamente nos componentes que foram te fornecidos, ou pelo framework, ou mesmo por uma biblioteca de componentes que eventualmente você possa incorporar, como Hit Faces, Prime Faces e outras tecnologias que eu me lembro de ter usado, né, ter aplicado. Mas faz uns bons anos que eu não trabalho diretamente com JSF, e se eu eventualmente voltar a trabalhar com JSF, pode até ser que esteja bem melhor nos dias atuais. Deixa aí nos comentários para se você usa JSF, se você gosta ou não, se você concorda ou não com a minha opinião e se melhorou, né? Por exemplo, se você tem um framework que te dá uma boa abstração das tecnologias que estão
baixo, facilita para você as coisas e ao mesmo tempo te dá uma liberdade de mexer diretamente com o que está embaixo de uma forma simples. Eu lembro que a gente poderia criar novos componentes, poderia encapsular num componente a parte de HTML, CSS, JavaScript, mas não era muito prático de criar, não fazia tanto sentido a gente estar criando componentes o tempo todo, porque muitas vezes a gente tinha que pensar toda uma coerência com relação aos componentes que a gente já usava e tal. Eu sei que não era algo simples de fazer, como por exemplo no caso do React, como no caso do Vue, como no caso de frameworks que lidam diretamente com o JavaScript, né? Mesmo o Angular que usa TypeScript, mas a correlação é muito mais direta. Você sente que a aplicação está muito mais na sua mão, na sua responsabilidade, você consegue expressar aquilo que você quer do que eu sentia, por exemplo, quando trabalhava com JSF. O primeiro framework que eu usei para substituir o JSF foi o Angular 1 ainda, né? Eu comecei o Angular 1 ponto alguma coisa, 1.3, 1.2, eu não lembro exatamente qual foi a versão. E na época que eu comecei a usar o Angular, foi uma mudança tão impactante que eu olhei assim, cara, esse framework é novo, eu não tenho tanto conhecimento em Angular como eu tinha em JSF, mas eu consigo desenvolver mais rápido, eu consigo me expressar melhor em Angular, consigo fazer uma série de coisas que eu não conseguiria fazer em JSF, pelo menos de uma forma tão fácil e tão natural como eu fazia em Angular. Ainda era a versão 1.0 do Angular, não era tão baseado na questão de componentes, como passou a ser a partir da versão 2 e como é o React e como é o Vue, que é ainda mais agradável de se trabalhar. Mas de qualquer forma, se eu tivesse que dizer qual é a tecnologia que eu odeio, a tecnologia que vem ao meu coração não é uma questão de uma escolha consciente, mas que vem ao meu coração é o JSF, exatamente por ter enfrentado muitos problemas de aplicações grandes com o JSF e isso ter me dado muita dor de cabeça. Coloca aí também nos comentários qual é a tecnologia que você odeia, para eventualmente eu me solidarizar com você e passar a odiar também, certo? Pessoal, então deixa um comentário, se inscreve no canal, avisa para os seus colegas, fortalece aqui o nosso trabalho, que a gente vai estar publicando muito mais conteúdos aqui nesse ano no canal da Coder, e eu te vejo no próximo vídeo.